Homens morrerão no céu como morreram por séculos na terra e no mar, matando uns aos outros. A conquista do ar foi realmente completada, em Echamp, no tempo das carabinas. Fogo! A Batalha da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Episódio 5. Lutem e voem. Primeiro ato. Aves de rapina. Em agosto de 1914, com o estouro da Grande Guerra na Europa, os aviões não estavam nos planos dos homens de guerra. As linhas de frente de todas as nações se matavam aos milhões em campos de batalha. O número total de aviões utilizados por combatentes era pouco mais de 500, frágeis, desarmados e simples. Os antigos pilotos militares que voavam sobre as trincheiras do fronte oeste eram essencialmente choferes aéreos. Seu trabalho era o de carregar um observador ao campo para relatar o movimento de tropas. Nos primeiros meses da guerra, tinha muito que ser observado com os alemães atravessando a Bélgica e avançando para Paris. Saiu uma circular para todas as divisões, pedindo que oficiais magros se voluntariassem para serem observadores. A Corporação Real de Voo era uma corporação muito exclusiva que raramente aceitava civis em seu contingente. E as únicas pessoas que entravam na Corporação de Voo foram os que saíram dos regimentos normais. E não só isso, mas eram os melhores da turma. Mas eu comecei do zero. Eu sabia alguma coisa sobre aviões? Eu devo admitir que não. Se eu soubesse alguma coisa sobre aviões, talvez eles pensassem duas vezes. Naquele tempo, se você não era um oficial, você não tinha inteligência o bastante para voar. Era como um clube fechado. Porque era apenas a classe dos oficiais que podia pagar por seu curso. Era simplesmente uma questão de classe. No leste, aviadores alemães localizaram o exército russo avançando, permitindo que comandantes de campo movessem suas tropas para onde seriam mais requisitados e dando aos mais numerosos alemães uma vitória épica em Tannenberg. No oeste, um avião francês voltou à base para reportar que o exército inimigo cometeu um erro fatal e expôs seu flanco. Este tanto de inteligência permitiu que os franceses virassem o jogo e condenou a Europa a 4 longos anos de guerra de trincheiras. Em 1915, a fotografia substituiu rascunhos e anotações como técnica de reconhecimento aéreo. Aviões com pilotos observadores, equipados com câmeras de difícil manuseio, eram enviados dia após dia sobre o fronte para tirar fotos de intermináveis trincheiras e localizações de canhões, com os dedos congelando, pendurados do lado de fora de seus aviões com fortes correntes de ar para tirar uma foto do inimigo. O trabalho não tinha glamour, era perigoso. A cavalaria tinha inveja por causa do potencial de reconhecimento. Mas eu estava lutando com alguém com conhecimento. A cada ataque, íamos descobrindo mais coisas. O avião tinha que seguir reto e firme, recebendo artilharia do chão e também do ar. Eu imagino por quanto tempo meus nervos vão aguentar este fogo diário. Eu não ligaria muito se eu estivesse em uma máquina que fosse rápida e que tivesse um pouco mais de disposição. Bem, eu suponho que o fim será violento e rápido. Tenente William Reed, Corporação Real de Voo Inglesa. Além da observação, os primeiros aviões de guerra começaram a soltar bombas no inimigo. No começo, as bombas eram granadas de mão e balas da artilharia.
Mas logo isso evoluiu para projéteis capazes de destruir fábricas e ferrovias. Em 1917, bombardeiros especializados começaram a aparecer com prateleiras de bombas e visores. Ataques aéreos eram feitos à luz do dia, quando a superioridade aérea permitia, e à noite, quando não. No fim da guerra, os aviões sobrevoavam as pontes explodidas do fronte e as tropas atacadas, provando que o avião chegou ao campo de batalha de forma tridimensional. A terceira função do avião na guerra era a de um avião de ataque. Para os generais, a única razão para se colocar uma arma no avião era proteger o avião de reconhecimento. Mas para os pilotos e observadores significava uma chance de se divertir com o inimigo. A primeira vitória aérea registrada ocorreu no dia 5 de outubro de 1914, quando um avião francês derrubou um avião alemão. Para a maioria, atirar com pistolas e sinalizadores tinha um efeito limitado no inimigo, voando a 144 km por hora. Montando metralhadoras nas aeronaves, tudo isso mudaria. O designer holandês Anthony Fokker possibilitou o combate aéreo quando criou um interruptor de hélice que permitia colocar uma metralhadora no monoplano alemão Eindecker, criando o primeiro caça verdadeiro. Era tão eficiente e tinha um resultado tão horrível para as aeronaves aliadas que os ingleses o chamaram de Castigo Fokker. Em 1916, os aviões de caça estavam sendo agrupados em esquadrilhas conforme táticas eram desenvolvidas para formações de combate e uma nova espécie de guerreiro nasceu: o piloto de caça. Segundo ato: Cavaleiros do Céu. Quando a Alemanha desenvolveu seu primeiro avião de caça, era lógico que eles dariam o controle aos melhores pilotos da nação. Max Immelmann e Oswald Boeck, como membros da seção de voo 62, estavam entre os primeiros pilotos a receberem o Fokker Eindecker. E eles o usavam para efeitos mortais. O lendário Max Immelmann era confuso e contraditório, até mesmo durante a guerra. O feroz piloto de caça, apelidado de a Águia de Lille por seus oponentes, era um menino mimado a quem a mãe mandava chocolates regularmente. A sua morte ainda é misteriosa e contestada. Quando a guerra começou, em 1914, Max, de 24 anos, se alistou no serviço de aviação. Seu histórico como aprendiz de piloto não é claro. Algumas fontes dizem que ele era um aluno fraco. Outros o descrevem como se ele tivesse nascido para isso. Inicialmente transportava as correspondências e suprimentos para os campos de aviação alemães, mas logo foi designado para pilotar aviões de reconhecimento fotográfico. Mas quando Eindecker apareceu no fronte, Immelmann e o piloto Oswald Boeck tiveram uma chance. Com as novas e revolucionárias armas, no dia 10 de agosto, 10 aviões B-2C ingleses bombardearam o campo aéreo de Douai. Boeck e Immelmann foram atrás dos ingleses, mas a arma de Boeck travou depois que ele atirou algumas vezes. Ele pousou para consertar e viu Immelmann atacar o BE-2C. Immelmann pôs seu frágil avião em um mergulho e atirou primeiro em um avião, depois no outro. Um começou a planar em uma descida e Immelmann o seguiu até o chão. Seu tiro havia quebrado o cotovelo do piloto e o forçou a pousar. No chão, Immelmann se aproximou do piloto inglês. Eles se cumprimentaram e Immelmann informou ao inglês que ele era um prisioneiro. Por este feito, Max recebeu a Cruz de Ferro. No outono de 1915, Immelmann e Boeck continuaram a levar uma rivalidade amigável, se igualando vitória por vitória. Nenhum deles era um piloto modesto. Immelmann escreveu: "Eu não faço truques quando ataco." No dia 12 de janeiro de 1916, Immelmann e Boeck conseguiram sua 8ª vitória, sendo condecorados com a Blue Max. No dia 18 de junho, Immelmann assumiu um FE-2B do Esquadrão 25 da RFC. De acordo com notas